Bem, gente, vamos repor a nossa aula, tá? Que nós perdemos devido a esse apagão. E nós vamos falar um pouquinho hoje sobre ética, né? O conceito de ética. Vamos falar um pouquinho da sua origem, para a gente poder avançar em outros temas dentro da ética profissional, para nós podermos estudar com bem mais clareza, tá? Nós falamos nas aulas anteriores sobre filosofia, falamos sobre o comportamento humano, sobre como a filosofia ela nasceu, né, na Grécia Antiga, como surgiu o sistema político, as cidades. E na Grécia realmente é o berço da humanidade. E lá começou a se discutir um pouquinho, começou uma discussão sobre ética. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ética. Vamos tentar deixar mais fácil essa linguagem, ética e moral também, vamos falar, às vezes se confunde moral com ética, às vezes se coloca aqui um significado do outro, enfim. Mas esse tema ética, ele é muito discutido, muito falado, principalmente nós estamos num período eleitoral, se fala muito em ética, né, dentro da política, mas pouco se sabe o que é ético, o que é antiético, e muitas vezes muitas palavras são repetidas e as pessoas não buscam um conhecimento para poder discutir sobre ética justamente na política. Estamos vendo uma campanha eleitoral no Macapá e em Santana, que nós poderíamos ter vários debates, independente do lado A ou lado B, sobre a questão ética, sobre a questão moral, mas não é o objetivo da nossa aula hoje. Nosso objetivo da aula, o objetivo da nossa aula hoje, na verdade, é falar, dar uma pequena introdução sobre essa palavra ética. Como falei para vocês, ela é usada na política todos os dias, mas também a ética ela permeia os nossos relacionamentos pessoais, nossos relacionamentos também profissionais, que por isso que tem essa disciplina ética profissional. O ético ou o antiético, ou a discussão ética, ela não se dá só no campo da política, ela também se dá muito no campo, esse entendimento no campo empresarial, no campo das relações humanas, onde você busca ter sucesso, onde você busca ter produtividade, mas muitas vezes você se vê num dilema ético com o seu patrão, com o seu gerente, como fazer, o que não fazer, o que é certo para ser feito para ganhar uma concorrência, para ganhar um espaço no mercado, para ganhar uma vaga, numa entrevista de emprego, o que é ético a ser feito, o que é ser correto. E para nos ajudar aqui, eu peguei um livro, né? Vou até mostrar para vocês aqui a capa desse livro, que tem alguns textos aqui interessantes e depois nos remete também à Grécia Antiga. E esse livro vai permear nossa aula de hoje, vai basear nossa aula de hoje, para que a gente comece a fazer uma breve introdução sobre ética. E é interessante porque essa disciplina dentro da faculdade ela tem o objetivo de nos trazer a reflexão como seremos no nosso trabalho. Não só como seremos no nosso trabalho, mas como nós somos dentro de sala de aula, certo? Como o nosso comportamento com a direção da faculdade, com nossos colegas, com os professores, diante de tudo que acontece numa sala de aula durante 4 ou 5 anos. O que nós fazemos de ético? Será que tudo que nós fazemos é ético, é antiético, é moral, né? Para alcançar o nosso objetivo, que é passar de ano? Muitas vezes o professor, o objetivo de passar uma disciplina, um conteúdo. Então a ética ela tem que ser discutida não somente a partir do momento que você se torna profissional, mas a partir do momento que você está se tornando profissional. Aonde? Na academia, como acadêmico, como estudante, no caso bacharel em administração, que é o nosso caso, o nosso curso, mas qualquer outra profissão.
Você precisa ter essa discussão e esse comportamento e trazer reflexão desde sala de aula. Mesmo junto com o momento que eu sempre costumo dizer para os alunos que o momento de conseguir emprego não é depois que você pega o seu canudo, o seu diploma, mas o momento de correr atrás de emprego é dentro de sala de aula com várias ações que você pode estar fazendo, inclusive ações no campo ético, né? No campo do que é certo, do que é errado. Mas o que é certo, o que é errado para você pode ser certo, pode ser errado para mim, pode ser certo para mim. Mas a ética nos ajuda a compreender um pouquinho sobre isso, e é disso que nós vamos falar nesse nosso vídeo, nessa aula de reposição, tá bom? Como falei para vocês, eu vou usar esse livro aqui, eu vou ler alguns trechos e eu vou procurar explicar um pouquinho sobre esses trechos que estão escritos, né, nesse livro importantíssimo, interessante, que fala sobre ética profissional. É comum encontrarmos a expressão ser no mundo para reforçar o fato de que nós, os seres humanos, só conseguimos, realizar nossa existência na convivência com os outros. Para começar a história, o ser humano ele não foi feito para viver só. Ele foi feito para viver em sociedade, em conjunto com pessoas. E na maioria das vezes, ou quase todas as vezes, esse conjunto de pessoas que a gente se relaciona, ele não pensa igual a gente, ou eles não pensam de forma uniforme. Imagina dentro de uma sala de aula, você forma um grupo com 5 pessoas, você vai ver que a partir daquele momento que você forma um grupo com 5 colegas, para fazer um trabalho, seja de que disciplina for, já começa aquela discussão, como fazer, isso aqui é certo, isso aqui é errado, eu penso desse jeito, eu penso daquele outro jeito, chama o professor para mediar, e o professor tenta mediar, e muitas vezes os alunos não chegam, os acadêmicos não chegam a um denominador comum, como fazer uma atividade, como deixar de fazer, como apresentar, onde buscar, quem trazer, como estudar, quando estudar. O que é isso? É o relacionamento na sociedade, uma microsociedade, vou dizer assim. Qual é aquela microsociedade? É aquela sala de aula, tem 40 alunos, que dentro de 40 alunos, 50 alunos, tem uma sociedade que nós definimos que deve ser de 5 pessoas. E a partir do momento você vê cada um com seus valores, com as suas angústias, com as suas deficiências. E a grande história, o grande barato disso aí é tentar se relacionar com esse mundo que é cada um de nós. Respeitar como as pessoas pensam, respeitar que ela não pensa igual a mim, mas nós temos que caminhar juntos para conseguir, no exemplo que eu dei aqui, apresentar um trabalho para o professor, tirar uma boa nota, fazer um bom trabalho, aprender e poder repassar esse conhecimento lá na frente, ou reter esse conhecimento para o momento correto, pegar esse conhecimento e transformar em algo bom para a sua vida pessoal e profissional. Então, quando você lê um pouquinho desse texto e diz que o homem ele convive com os outros, e não é fácil conviver com os outros, não é fácil gerenciar uma sala de aula, é preciso ter tem que ter uma certa habilidade, tem que ser flexível, tem que ser um pouquinho firme, não abrir mão a qualquer momento das suas convicções, do que você planejou. E esse é o desafio, né? Imagina uma sala de aula com 40 pessoas, mas imagina que você vai estar gerenciando 100, 200, 300, 400, 500, 1000 pessoas. São 1000 mundos, 1000 cabeças, 1000 culturas, 1000 formas de pensar o mundo. E você precisa, quanto gestor, ter essa habilidade. Então, dentro de sala de aula, é o momento mais propício para se fazer isso, para se exercitar o convívio em sociedade. O convívio que você vai ter, os desafios, na verdade, que você vai ter enquanto profissional. Então, essa disciplina ética profissional ela é excelente para nós, não só estudarmos, mas refletirmos dentro da própria disciplina, dentro do nosso próprio convívio, naquele semestre com aquela disciplina, como é que nós estamos resolvendo os nossos conflitos. Será que eu respeito o espaço do meu colega? Será que eu respeito o espaço do professor, a opinião do professor? Como eu me
eu me reporto ao meu colega, de que forma eu tento resolver esse problema. Então, dentro de sala de aula, é um pequeno exercício para você começar a falar sobre ética, na prática. Antes de você ler os livros, né, e buscar as informações, na prática, na formação de um grupo de estudos para apresentar um trabalho, você já tem esse dilema ético. Por quê? Juntou mais de um ser humano. Já tem 2, já tem 3. E quanto mais pessoas, mais diversidade de pensamentos, mais opiniões divergentes vão existir. E o nosso desafio é tentar atravessar essas opiniões, né? Não de forma pejorativa, mas o nosso desafio é tentar entender essas opiniões e conseguir atravessar esse problema e todos chegarem ao final. Esse é o nosso objetivo enquanto profissional, né? E também isso leva para a nossa vida pessoal também. Continuando aqui. Somos indivíduos sociais e nossas ações e decisões afetam diretamente as outras pessoas. Olha só, interessante. Vamos continuar nesse exemplo aqui de sala de aula. Imagina que você ficou de digitar o trabalho ou fazer a parte teórica do trabalho e os outros colegas ficaram de fazer a apresentação. E você vai ter que entregar o trabalho para o professor, né? Em vez de pesquisar, você faz o Ctrl+C, Ctrl+V. Os seus colegas não sabem. Eles vão estudar porque foi dividida as tarefas, né? Apesar de não ser o correto, todos precisam participar de todo o processo, mas devido à questão de trabalho, família, enfim, não se divide, né? Não se faz o coletivo, todo mundo sabendo de tudo. E aí um certo colega entrega o trabalho escrito, a apresentação foi excelente. A apresentação, como eu costumo dizer, a apresentação foi show, foi top. Mas aí o professor leva o trabalho para casa e se depara com o trabalho Ctrl+C, Ctrl+V. E aí, o que fazer? Né? O que o professor vai prejudicar todos por causa de um colega? Esse colega não pensou que esse Ctrl+C, Ctrl+V ia prejudicar os seus colegas? Porque aí começa um monte de porquê, né? Por que você não fez isso? Por que você não foi aquilo? Se estabelece um problema no qual a ação de uma pessoa influencia no conjunto, aquela sociedade que nós dividimos em 5 pessoas. Então, nós precisamos entender e compreender que todas as ações que nós fazemos no âmbito profissional ou pessoal, em qualquer coisa, ele afeta, pessoas. Ele faz com que as pessoas possam ter boas experiências ou experiências negativas. Essa reflexão que nós precisamos trazer para o nosso momento de hoje, da nossa aula. O que eu faço enquanto acadêmico influencia somente a mim? Não influencia aos meus colegas de trabalho, aos meus colegas de sala de aula? Não influencia na nota ou no conceito que o professor vai passar para os meus colegas? Por que eu não fiz o trabalho? Ou se eu tive dificuldade, por que eu não chamei meus colegas e disse, olha, eu não consigo fazer, eu estou com um problema assim, assim, assado. E aí você tentou resolver da sua forma e prejudicou mais 4 pessoas que estavam lhe dando toda a, digamos assim, lhe dando toda a confiança que você iria fazer um trabalho correto, que você ia fazer um trabalho a contento, que eles poderiam confiar em você, mas de repente você fez um trabalho que fez o mais fácil, né? E o mais fácil muitas vezes, ou na maioria das vezes, não é o correto. O correto, por exemplo, na minha opinião, pode ser diferente da sua opinião, é chamar os colegas e compartilhar o problema. Não posso fazer sozinho, não tenho tempo, estou com essa dificuldade. Vamos nos ajudar. Esse seria o momento de chamar a responsabilidade e trazer para os seus colegas, olha, está acontecendo assim, eu não vou conseguir sozinho. E aí o professor de repente se depara com um trabalho todo plagiado, ele fica triste e se ele for tentar entender os porquês de tudo isso, ele vai cada vez mais buscar por que você fez sozinho, por que vocês não olharam, não falaram com o colega como é que estava o trabalho, por que vocês não verificaram tudo isso. É um papel de sociedade e já é um papel de gestor, de administrador. A verificar, averiguar um trabalho se está contente. Então, quando eu falo que a sala de aula é o momento ideal para você praticar a ética,
eu mostro nesse pequeno exemplo. É um momento ideal também para você se mostrar, começar a ter disponibilidade das suas habilidades de gestor, de administrador, é um trabalho que você faz com 5 pessoas. Divide as funções, faz o planejamento, depois do planejamento você verifica, já é administração no Vera, valendo. Então, fazer com que o homem em sociedade conviva de forma harmoniosa, harmônica, que todos possam alcançar seu objetivo, não é fácil. Né? Tanto é que eu estou mostrando um exemplo para vocês aqui relacionado a isso aí. Tá bom, gente? Essa é a primeira aula de reposição, falando um pouquinho sobre ética, e nós vamos falar na próxima aula também, aprofundar um pouquinho sobre ética, para a gente poder repor nossa aula, ter o nosso conteúdo atualizado, tá bom? Aguardo vocês na próxima aula. Valeu!